Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, em Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12, eu vou ler os versículos de 1 a 21. Em Mateus 12, diz a palavra de Deus: Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com eles estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não tereis condenado os inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço, tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Minhas irmãs e meus irmãos, eu tenho dito e repetido para você sobre o desafio deste ano, nós crescermos na intimidade com Deus. Por isso tenho desafiado vocês a que a gente possa ler a Bíblia durante esse ano, como a Bíblia toda, como um alvo. E eu espero que você tenha aceitado esse desafio e já tenha começado a sua leitura, também no aplicativo. Nós estamos até disponibilizando um método de leitura da Bíblia durante o tempo de um ano. E no domingo passado, pensando no crescimento da intimidade com Deus, no culto da noite, eu trouxe uma reflexão sobre o que é intimidade com o Senhor e que tipo de intimidade nós estamos falando. E eu dizia que a primeira coisa que nos assombra nesse tempo é pensar que o discurso de violência tem sido utilizado por muita gente da igreja, ou universo religioso, ou pelo cristianismo brasileiro. E trouxe para vocês no domingo passado à noite, aqueles que aqui tiveram, a palavra de que o Evangelho do Senhor é boas novas de amor e não de violência. O discurso de violência não é cristão. E hoje eu quero caminhar um pouco mais. Eu quero continuar nesse mesmo viés, mas à luz da palavra que Deus nos traz aqui, a gente precisa refletir sobre não só a consciência do que é ser cristão, mas o que é ser igreja do Senhor Jesus. Porque as pessoas têm expectativas quanto à igreja, né? A igreja, para muitos, faz parte de um ideário de retidão, de profetismo, de proclamação, do melhor, de coisa boa, mas muitas vezes o que nós vemos divulgado é exatamente o contrário. A igreja também, ela é sinônimo de santidade, de correção,
Mas, ante os escândalos e interpretações e utilização política da igreja, em muitos meios a gente precisa admitir que a igreja perdeu a credibilidade. Talvez o discurso hoje ele seja analisado, contestado, relativizado e rejeitado por ser para muitos, primeiro, irrelevante. A gente coloca Jesus na cruz, Deus no céu, todo mundo em pecado e acabou, é só isso. Irrelevante. Mas, para outros, talvez enxergam a igreja apenas como um ambiente social, que é uma ação entre amigos, é tão bom a gente se ver, de vez em quando a gente briga, fala mal uns dos outros, e vida que segue. Ou, muitos acham a igreja vive num momento que é absolutamente anacrônico. A igreja fala de questões que ninguém mais fala. A igreja se debruça sobre assuntos que não fazem o menor sentido para o tempo hoje. Ou quem sabe haja pessoas hoje que simplesmente veem a igreja como uma corrente ideológica extremada. E assim se coloca tabuletas, conceitos na igreja que partem da capacidade de criação do homem, mas não da palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e de quê mesmo? E de prática. Qual é a mensagem que eu e você precisamos transmitir ante o clamor das ruas? Porque as pessoas têm expectativa. Talvez você tenha vindo aqui hoje porque você tem uma expectativa diante de Deus. Como nós termos uma mensagem que trate a angústia, a ansiedade, a desilusão, a necessidade, a falta de expectativa? Como? Que palavra eu preciso levar para as pessoas, que elas possam se sentir aliviadas, não pela minha palavra, mas pela palavra daquele que usa a você e a mim para abençoar as pessoas. Jesus tem uma mensagem para o nosso tempo. Jesus tem uma mensagem para você, mas também através de você, para as pessoas. Aí nós nos vemos diante desse texto e você pode me dizer, escolheu o texto errado, pelo que você falou até agora, o texto não era esse. Porque só está falando de problema, só está falando de fariseu, está falando de confrontação. E você veja aí, primeiramente, do que eu li, a palavra de fariseus e saduceus, o questionamento deles, versículo 2 primeiro, é o seguinte: é lícito colher no sábado? Versículo 10, é lícito curar no sábado? E é importante, quando ele está falando de colher no sábado aqui, a controvérsia aqui não era se havia roubo, né? Porque a gente sabe, o cara entrou dentro de um terreno que não lhe pertencia e tirou umas espigas de milho. Não é essa a questão. A questão não é roubo, sabe por quê? Olha como era a justiça social de Israel. Em Deuteronômio, capítulo 23, o versículo 25, portanto um livro da lei, ele autorizava que fosse feito isso. Olha o que diz: quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, porém na seara não meterás a foice. Sabe o que é isso? Né? O povo, enquanto estava viajando, não tinha drive-thru para você parar e comprar o seu sanduíche. Não tinha como você levar alimentação. Então, na medida que você fosse caminhando, era lícito, para saciar a sua fome, que você entrasse na seara, que você entrasse lá e tirasse algumas espigas de milho para o seu consumo. Você prestou atenção no que eu falei? Você não vai meter a foice, você vai tirar. Por quê? Para meter a foice, você está fazendo colheita e tirando mais do que você precisa. Então era para consumo. Então a questão não é de roubo. A questão não é de roubo. A questão é o seguinte: era sábado. Era sábado. E no sábado pode fazer isso? E aí Jesus fala do fermento dos fariseus,
Jesus queria que os seus discípulos ficassem atentos às doutrinas que são falsas, que são hipócritas. Eu seguramente me convenceria e conduziria todos vocês para fazermos uma discussão aqui só sobre essa questão de guardar o sábado. O que é guardar o sábado? Isso, ao longo da história, foi um tema que, depois de falar de guardar o sábado, se tornou dizer sobre o dia do Senhor. Lembra disso? Dia do Senhor não era dia de fazer absolutamente nada. E tinha gente que matava e morria por essa questão, né? Então você não pode sequer comprar um pão na padaria. Você não pode assistir televisão, você não pode, a sua maneira de se vestir precisa ser diferente. E de repente a gente descobriu que o nosso dia do Senhor era só um dia. E nos outros 6 dias, deixa a vida me levar, é comigo mesmo, né? Faz qualquer coisa. Ah, mas o dia do Senhor, eu nem penso direito. É exatamente disso que Jesus está questionando. O formalismo externo que não trata o interior. Os fariseus, eles confiavam muito em aparências. Quanto maior o conhecimento das leis e da história judaica, então maior o seu valor. Quanto mais correção eu exijo dos outros, mais a aparência da minha retidão ela é assumida. Quanto mais público o meu senso de devoção, mais perto pareço andar diante de Deus. Quanto mais brancas as minhas vestes, maior santidade eu aparento. Mas tudo isso, Jesus quis advertir e acautelar os seus discípulos para que não se assemelhassem a essas práticas. Não se assemelhasse a esse modo de pensar que é fariseu. E Jesus está falando do reino de Deus. E o reino de Deus, ele tem outro padrão. Ele não vem de fora para dentro. É de dentro para fora. As leis do reino de Deus são outras. A lei do reino de Deus diz que eu tenho que tratar, que eu tenho que lidar comigo mesmo. O importante não é elogiar a lei como uma teoria maravilhosa, mas praticá-la de fato em nossas vidas. Lembra do Sermão do Monte? Vou aplicar isso que eu acabei de falar. Lembra do Sermão do Monte? E Jesus dizia, na lei está escrito, não matarás. E Jesus diz, só em você pensar mal, agir mal com o irmão, será julgado. Conserte suas relações. Viva um cristianismo que seja verdadeiro, que você conhece a palavra, mas que você vive a verdade. Porque só pensar em matar já matou. Já matou. Lembra quando Jesus falou ainda no Sermão do Monte sobre não adulterar? E ele diz, só de olhar com intenção impura já adulterou. Quando ele fala sobre não jurar falso, ele diz, não precisa desse formalismo. A sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus te diz, cede, seja generosa, seja generoso. E aí vem o ditado no Rio de Janeiro, gentileza gera gentileza. Aí um amigo disse também, mas tem outra aplicação, pastor, qual? Gentileza gera gentileza. Ninguém pode esperar perdão se não sabe perdoar. Sabe do que eu estou falando para você? Eu quero refletir sobre a hermenêutica da vida cristã. Com que óculos você está fazendo a leitura da vida cristã? Se a sua hermenêutica é da lei, é tudo menos evangelho, porque você é incapaz de cumprir. É isso que Jesus veio nos dizer. Só que isso, e o fariseu que mora em mim,
E o fariseu que mora em você, que reside em você, sempre pensa: o que eu posso fazer, o que eu não posso? É lei. É lei. Em vez de pensar como Jesus pensa e olha para você, olhar de graça. Isso, e de misericórdia, isso não é autorização para uma vida licenciosa. Porque tem muita gente que traz esse discurso até. Eu sou crente e vivo no período da graça, não no período da lei. E aí, o céu é o limite. Não se trata. Perde os freios da existência. Se entrega a todo tipo de prazer e de possibilidade. E ainda tem o cinismo de dizer: é porque eu vivo no período da graça. Só que os limitantes, eles são trazidos pela palavra. E sobre ela nós precisamos refletir. E o que eu quero compartilhar com você é exatamente sobre o ensino de Jesus em face da sua vida. Não que você trate esse livro como um livro de regras e de ausências, um livro de discussões teológicas infindáveis sobre coisas inalcançáveis, mas é aquilo que o Senhor deixou carinhosamente para nos mostrar que só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade e só Jesus é vida. E a primeira coisa que Jesus está nos ensinando ao lidar com o fariseu, que eu vejo aqui, que sou eu, que estou querendo exigir dos outros que não matem a sua fome só porque é um sábado. O ensino de Jesus, na verdade, está mostrando para mim e para você aqui, que ele revela as intenções. E eu preciso meditar sobre as minhas. Jesus defrontou-se com a mentalidade farisaica. Não permitiam, sem sombra de dúvida, a mínima interpretação fora das suas tradições. E eu quero repetir para você, preste muita atenção, porque aqui está em choque um princípio de vida, que eu uso a palavra bonito, um princípio hermenêutico, de interpretação da palavra. Para o fariseu, o critério absoluto de interpretação era a lei, e só por ela se podia viver. O característico da visão farisaica era um conceito transcendente de pureza, que você vê isso no Antigo Testamento. Mas para Jesus, o critério de interpretação está em suprimento de necessidade do ser humano. Está em quê? Suficiência, que é o que ele veio oferecer. Está em plenitude de vida. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E aí você vê, quando muitas vezes, atrás de uma aparente religiosidade, eu deifico aquilo que me interessa deificar. A lei, o rito, a forma, o processo. E é daqui que nascem os fundamentalismos. É exatamente por essa vida que não se permite mudar, crescer, que quer perpetuar, briga, mata e morre por coisas que Jesus já disse. Ei, não paga o mal por mal. Ei, abra os braços, acolha as pessoas. Ei, tenha empatia. Pense como. Procure ver o que está por trás até da agressão, até do mal falar. Seja tardio em reagir, mas se permita ouvir a voz do Espírito Santo que habita em você, que conhece o Senhor Jesus como seu Salvador, e se permita refletir sobre o momento da história em que você está vivendo e vê-lo sob o ponto de vista de Deus, que Ele lhe permite, Ele lhe dá essa visão, se você assim pedir. Para de maldizer a vida. E para de ancorar a sua vida em coisas que não é que vão acabar, já acabaram. Já estão mortas. Insisto, a cura para os fundamentalismos parte do meu coração, porque ele me atrai.
o discurso que exclui, o discurso que limita, o discurso que manieta, ele é tentador para mim e para você. Ele é tentador. Zelo sem discernimento não produz vida. Cuidado com os extremistas, porque muitas vezes, em nome da ortodoxia e da inerrância falsamente entendida, vidas têm sido assassinadas sem ferir. Sem ferir. Muita gente. Tem um livro muito interessante chamado Feridos em Nome de Deus. Fala de gente que está ou que passou na igreja e que foi ferido dentro da igreja por causa de postulados de homens e mulheres que, com sua leitura excludente, pequena, que é só lei, só matam, só machucam e que não produzem vida. O título é sugestivo, mas é a verdade. Porque eu machuco você e você se afasta de quem? De Deus. De Deus. Vai tudo na conta de Jesus. Vai tudo na conta da igreja, que a gente sabe que é o corpo vivo de Cristo. De Cristo. Saiba você que nós vivemos perigos de fundamentalismos nesse tempo em todos os sentidos. Em todos os sentidos, mas a hermenêutica de Jesus não é lei, é graça, é misericórdia. Mas é curioso que Jesus aqui, inclusive, ele faz a delação das incoerências. Diz o versículo 9 que Jesus estava na sinagoga deles. E diz o versículo 14 que era um sábado, e sábado era dia de estar aonde? Na sinagoga. E eles estavam na sinagoga deles. Mas ao ouvir a palavra de Jesus, diz o versículo 14 que eles fizeram o quê? Você leu aí? Se retiraram. Bonito, hein? Que religiosidade bacana. Houve uma confrontação, houve alguma coisa que não os agradou, e o que eles fazem? Saem da casa deles. Tão ciosos de adoração, tão ciosos do sábado, tão ciosos de ouvir a lei no sábado, diante da palavra de Jesus, esquecem até as motivações que os levaram para ali e vão embora, diz o texto aqui. Duas coisas que eu quero te falar. Que o legalismo nos leva a desprezar o corpo de Cristo, a julgar o corpo de Cristo irrelevante. E fundamentalismos desenvolve o espírito de divisão. Como eu vou ser incapaz de andar com você e você comigo? E a gente diz, dá a mão e diz, nós vamos viver a eternidade juntos. Eu numa rua de ouro e você numa rua de amianto, né? Como se a vida fosse classificada pela maneira que você pensa ou que eu penso. Irmãos, nós precisamos refletir sobre as incoerências da vida da fé, porque é isso que o Senhor Jesus está nos mostrando. Versículo 10, veja aí. A intenção com o homem com a mão ressequida. O fariseu, o que ele faz? Expõe o pobre coitado. Sai do seu canto, com a sua inutilidade, com a sua fraqueza. Expõe a fraqueza do outro. Utiliza a fraqueza do outro como instrumento de exploração. Acusa. Essa é a hermenêutica farisaica. E o que Jesus faz? Cura. Simplesmente assim. E o Senhor quer te usar como instrumento de quê? De cura. De ser uma bênção.
Terceira coisa que o Senhor está tratando as intenções aqui. Os fins, para muitos, justificam os meios, porque utilitarismos subvertem os valores da fé. Veja aí o versículo 14. Conspiração e desejo de matar. Tudo muito espiritual. Diz o versículo 14 aí, que os fariseus saíram e conspiravam sobre como matar. Espiritual isso, hein? Isso é espiritual. E eu vou te dizer um negócio, não sei se você pensa assim, não fica com raiva de mim não, mas eu vou te dizer. Acho muito estranho ter torcida para que Israel mate mais pessoas naquela guerra lá. Acho muito estranho haver torcida para que os palestinos deem um pau em Israel. Acho isso muito estranho. Porque o nosso príncipe é o príncipe da paz. Quem está investindo em guerra, está investindo em morte. Não é opinião política não, leva a mal não. Nós estamos falando de famílias, de crianças, de indefesos, que estão perdendo vida, estão perdendo tudo que tem. E isso não tem lado não, hein? Isso não tem lado não. O Senhor Jesus revela as intenções, revela as suas intenções. E é isso que Ele está nos mostrando. Em vez de eu me assustar e você receber essa minha palavra como alguma coisa que é quase uma ameaça, se permita abençoar pelo Senhor Jesus, quando Ele nos permite ter um raciocínio claro sobre o que eu estou fazendo, da forma que eu estou fazendo, quais são as minhas motivações, quais são as minhas verdadeiras intenções, porque muitas vezes nem eu mesmo sei o porquê eu estou agindo. E aí eu vou aprendendo que o Senhor Jesus está me mostrando que isso é vaidade, que é maldade, que na minha aparência, construção de raciocínio autojustificante, é porque eu não quero me deixar tratar pelo Senhor Jesus. Mas não para aqui, Jesus continua, e Ele nos ensina a desenvolver o olhar de misericórdia. Curiosidade. Conforme o costume da época, seria muito difícil admitir dentro da sinagoga um homem com a mão ressequida. Isso, admiti-lo no templo, nem pensar, porque era um ser defeituoso, e a lei e a interpretação da lei dizia que diante do Senhor só o que é perfeito. Então, como eu estou vendo que ele tem uma mão ressequida, ele não é perfeito, bota para fora. Como você não está vendo o que está no meu coração, e eu estou penteadinho, tomei até banho hoje, né? Você diz, não, ele pode entrar, sem problema nenhum. Era essa a interpretação que a lei fazia. O fato desse desafio posto a Jesus para saber se ele ia curar ou não, era para matar o discurso de Jesus em 2 pontos. Primeiro, colocar na conta dele que ele admitiu a entrada de um imperfeito dentro daquele ambiente sagrado. E o segundo, lembre-se, ele vai curar no sábado? Ele vai curar hoje? Isso poderia ser visto como violação do sábado. E sabe qual era a punição para a violação do sábado? Pena de morte. Êxodo capítulo 31, versículo 14 diz: portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. Mas o problema aqui é até onde vai seu compromisso de amor com os homens. Aí vem Jesus e pega, como a gente diz na linguagem do futebol, Jesus pega aqueles fariseus sem bola. Vem cá, vocês que gostam muito de bens e de dinheiro, quando a ovelha cai numa cova, você tira, né?
A ovelha você tira. Sacerdote, pastor, trabalhando no sábado ou no domingo, pode, né? Porque você consome isso. Mas você está cheio de regrinha do que pode e não pode fazer. E a pergunta por trás disso é lícito fazer o bem em qualquer dia da semana? Esse é que é o ponto. Esse é que é o ponto. Ou você quer aliviar a sua consciência e pelo menos parar a sua rigidez de espírito em não considerar o outro num dia que você está dizendo que é santo. Não há medida para fazer o bem, não há tempo, não há lugar nos quais fazer o bem seja pecado. Não é pecado fazer o bem. E aí Jesus cita o que para eles era muito duro. Ele cita os profetas, e Oséias especificamente, ao dizer: misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Jesus está nos ensinando que o princípio aqui é que a ética é mais importante do que o ritual. É interior, é o desejo de fazer o bem. E aí você vê os discípulos passando e com fome. E tem o dito popular que a gente conhece no Brasil aí que diz: quem tem fome tem pressa. E Gandhi, um historiador, diz o seguinte: as necessidades humanas têm precedência sobre minudências legais. Tem gente que está precisando ser abençoada, não se o pacote tem a forma quadrada ou redonda. Bênção, abençoar. E aí a gente aprende aqui, nessa palavra de Jesus, um pouco sobre necessidade. Necessidade não conhece lei. É sempre certo demonstrar misericórdia. A perspectiva do Senhor Jesus, o olhar do Senhor Jesus, é de suprimento. E aqui é um exemplo que eu não estou falando só, é nem Jesus, de o suprimento da fome num determinado momento, porque você facilmente transforma isso em lei. Fatalmente você fala: é esse o foco da igreja. Então, a igreja tem que cuidar só de social. E tem igrejas que ao longo da história agem dessa maneira. E deixam de ser igreja para se transformar numa ONG. Numa ONG. Porque nós não estamos aqui defendendo nem a palavra, um programa social, mas um estilo de vida que tem um olhar de misericórdia. Que o agir social é consequência de um olhar de misericórdia. E não é só quando está no domingo na igreja, mas é um estilo de vida. O texto nos mostra que esse homem de mão ressequida que estava dentro da sinagoga, estava na congregação. Ele fazia parte do povo de Deus. Aquele homem precisava ser curado. E é o que Jesus quer fazer, trazer cura para o seu povo. Esse homem, diz o versículo 11 aí, que ele pertence a Jesus. Assim como a ovelha tem um dono, o homem também o tem. No versículo 12, Jesus está mostrando que o homem tem um grande valor, porque é homem, porque é alvo da redenção. Eu vou até trocar, não é porque é homem, é porque é um ser humano, porque mulher também tem o mesmo valor para Deus, porque não existe uma escala de quem Deus quer mais ou Deus quer menos, pela visão sexista que muitas vezes se desenvolve, inclusive no seio da igreja, em que procura trazer privilegiados por causa do seu órgão genital. Desculpa a dureza, o peso da palavra. Em que a gente faz, na verdade, são verdadeiras castas, que graças a Deus que eu estou no terço superior, afinal de contas eu sou pastor, sou ultra espiritual, eu não peco, eu tenho direito de falar para vocês daqui da frente, e para muitos usam a palavra que eu sou o anjo do Senhor. Isso me autoriza a fazer qualquer coisa na vida de qualquer pessoa. Mentira, tudo isso. Isso é tudo mentira.
Insisto, o Senhor quer que o seu olhar sobre todos seja um olhar de misericórdia. Mas finalmente, Jesus primeiro nos ensina ou nos revela as intenções. Segundo, nos ensina a desenvolver um olhar de misericórdia, mas Ele nos ensina o seu senhorio sobre todas as coisas. E quando eu falo todas as coisas, eu estou falando, é óbvio, em todos os momentos da sua história, em todas as situações, em todos os quadros que você conhece, e que você muitas vezes chega até a julgar, diz, vem cá, Deus está dando umas bobeirinhas aí, hein? Deus está dando umas bobeirinhas aí. Porque como é que Ele permitiu que acontecesse isso? Por que tanta maldade acontece? E aí você aprende, primeiro no versículo 6 aí, que Jesus é maior do que o templo. E o templo, você o sabe muito bem, representa as tradições judaicas. E ali, Jesus está dizendo, eu estou acima de todas as tradições. E na perspectiva messiânica, se você quiser assim ver, Jesus planifica não só a escatologia judaica, como o verdadeiro templo, que é você, templo do Espírito Santo. E aí, uma dupla de escritores escreveu um livro também muito desafiador, que fala de um cristianismo pagão, em que muitas vezes eu posso estar vivendo o complexo daquele que cultua o espaço arquitetônico. E me esqueço que o templo do Espírito sou eu, é você. É o Deus que se faz completamente em você. Porque Jesus Cristo é Deus conosco. O Espírito Santo é Deus em você. Em você, presença de Deus. Ele é Senhor não só do sábado, mas da história, da sua história. E aqui isso é uma afirmação nesse texto da divindade do Senhor Jesus, daquele que pode todas as coisas. E aí você lê aí, entre os versículos 18 a 20, o próprio Deus dizer, aí, este é o meu servo, a quem escolhi, que é o mesmo que está dizendo, olha, menos grito, mais amor, menos maldade, porque a gente sabe que o bem que a gente quer, a gente não faz, mas o mal que a gente não quer, está sempre. Mas eu preciso tomar muito cuidado, para que esse versículo não se transforme apenas na comprovação da minha maldade, mas precisa ser um sinal da humildade, para reconhecer que sem Jesus eu nada posso fazer. E é nessa hora que eu e você nos dobramos diante de Deus e reconhecemos que só Jesus, para que a sua vida seja inteira, seja íntegra, para que você possa lidar com o choque de realidade que é a vida, para que você possa ter sustentação quando a realidade é a pior que você vê diante de você, mas que você possa se sentir como o hino que o coro cantou. Não estou só não, Ele sonda e conhece meu coração, Ele vê se há em mim algum caminho mau. A palavra ainda não me veio à boca e Deus já conhece toda. Sabe o que é isso? Isso é proteção, isso é cuidado. Irmãos, eu quero terminar dizendo que a sua expectativa provavelmente, assim como das pessoas de maneira geral, não está numa religiosidade que seja aparente. As pessoas não precisam de rituais. Nosso culto é verdade, ela precisa ser uma expressão real de um relacionamento vivo e intenso com Deus. Mas nós precisamos, para isso, desenvolver o olhar de misericórdia de Jesus.
Nós precisamos deixar que o senhorio de Cristo seja vivido em todos os dias. Que Jesus seja o Senhor do nosso culto. Que Jesus seja o Senhor das nossas atitudes. Que Ele seja o Senhor das nossas reações. Isso é uma reordenação para que você possa criar ou crescer em intimidade com Deus. Que Deus te abençoe.